Valeu. É uma mesa redonda virtual, né? Mas é uma alegria imensa, de novo, estar com vocês aqui. E como o assunto é sensacional e as palestras de vocês foram extremamente esclarecedoras, e, surgiram uma série de perguntas aqui, né? A primeira delas foi direcionada ao professor Gerson, com relação se as corridas virtuais será um novo modo de corrida, e mesmo com elas, o risco de transmissão de Covid pode ser alto, pois os locais que os atletas correm têm grande fluxo. A pergunta é do Maurício Menicati. Maurício, acho que enquanto a gente não houver uma vacina e as pessoas do mundo todo estiverem imunizadas, a corrida virtual ela será uma realidade, ela já é uma realidade, né? E cabe aquela orientação que não é nova, né? Da gente tentar participar dessas corridas em locais com o menor número de pessoas possíveis, evitar aglomerações, porque toda vez que você tem um contato com muitas pessoas, a sua chance de contaminação aumenta. Estarei com máscara, porém, né, sempre pode vazar um pouco de ar da pessoa, sua máscara pode estar um pouco modificada, que isso diminui a retenção do vírus, então é um cuidado a gente buscar participar dessas corridas em locais ou mesmo horários, ou junção de locais e horários que tenham o menor número de pessoas possíveis ao nosso redor. Tá? Muito boa, muito boa. De novo, né, Gerson, a dificuldade em responder essas perguntas é porque é a novidade para nós, né? Sim, com certeza. Tem uma perguntinha aqui direcionada para essa pode ser dividida entre o Doc e a Rebeca, que é com relação à sudorese durante o uso de máscaras na corrida, né? Tem pessoas que perguntam se existe algum tipo de máscara que é mais apropriado para facilitar a transpiração, e algumas pessoas reclamam que não conseguem correr de máscara, e aí perguntam se existe algum risco, já que eles correm sozinhos em parques, em locais abertos. Então, são duas perguntas, na verdade, se vocês puderem opinar, na verdade, porque eu não sei se existem estudos sobre isso, né? Então... How I am a cavalier. First, Rebecca, and ladies first, Doc. Ladies first. Yeah. Sure. I guess I'm personally not aware of any masks that are better for running in. I think it's always recommended to try and run in a mask, even when there aren't as many people around. There is still gonna be a risk. Also, I don't know whether it's just a matter of getting used to it. Like, it's just something that's all new to us. It might become the new normal, and technology might improve over time. So masks might get better, but it might just be something that that has to become the new normal for us. Perfect. I agree. Eu concordo com a Rebeca, acrescentaria para as pessoas ficarem muito atentas a alguns fatores. O primeiro fator é o que o Gerson falou, é local que você vai treinar. Será que é um local que tem muita poeira? Será que é um local que tem muito calor irradiado pelo solo, né? Como um lugar com muito cimento, ou um local que tem muito, né, como eu disse, poeira? O segundo será que o ambiente ali em volta é cheio de pessoas ou tem menos pessoas? Uma coisa é fato, tirar a máscara em determinados momentos e voltar a máscara, nem pensar, você faça seu treino com a sua máscara, e é importante fomentar. Já existem protótipos de máscara que você tem como trocar esses filtros para quem faz treinos mais longos de corrida, justamente para que a máscara não vá perdendo a sua propriedade de filtragem. Então, essas são as dicas que eu dou, aprofundar um pouco mais
no entendimento das máscaras que a gente utiliza. Sensacional as perguntas. Por gentileza, Gerson, por gentileza. Me permite, Orlando. Na realidade, existem algumas máscaras que têm sido vendidas como máscaras de exercício, né? E, na realidade, nenhuma delas tem uma comprovação clara de que elas seriam as melhores máscaras para que a pessoa fizesse exercício. O que a gente tem notado na prática é que máscaras que ficam muito coladas na nossa boca, durante a prática de exercício de maior intensidade, você acaba puxando muito essa máscara, quase engolindo ela, né? Isso dificulta muito a respiração. Então, talvez máscaras que tenham mais tecido, né, comparado com as máscaras que têm menos tecido. Algumas máscaras de poliéster e poliamida que têm sido usadas, como o Gustavo comentou agora, para fazer a troca de filtros, têm sido sugeridas, também não tem ainda comprovação. Existe um estudo aí do primeiro semestre que testou tecidos e máscaras. A poliamida é um tecido interessante para se fazer exercício. A seda, né, por incrível que pareça, a seda é um tecido que dificilmente a gente vai conseguir fazer uma máscara com seda, mas ele é um tecido que barra muito vírus, tá? Então é um tecido muito interessante. E tem-se aparecido no mercado algumas máscaras que se dizem bloqueiam vírus por completo. Porém, a gente não tem certeza, ciência ainda para pesquisa, né? Que quando eu digo ciência, mas pesquisa para realmente comprovar que essas máscaras são mais efetivas do que outras e assim por diante. Tá? Uhum. Eu acho que o bacana da nossa discussão aqui e dos perfis de vocês é que vocês têm um lastro muito grande com atletas, né? Com experiência cotidiana mesmo de lidar com o atleta e vivenciar as barreiras que são impostas por essa situação de pandemia para esses atletas. Então, a próxima pergunta que surgiu aqui era uma pergunta até bem prática, eu imagino que ela é do Edilson Gomes Bezerra, e ela é bastante prática e é direcionada para a Rebeca, sobre se em corrida acima de 10 quilômetros, o ideal seria ingerir água ou isotônicos. E aí ele continua a pergunta: gel, carboidrato em gel também é recomendado? E eu acho que, assim, antes da Beca responder, ficou claro tanto na apresentação do Doc e da Rebeca que a questão da individualização e da personalização, né? Então, eu acho que essa é uma pergunta que vai nessa direção e queria escutar da Rebeca qual é a recomendação mais apropriada para essas corridas de 10 quilômetros. I'm going to give the scientific answer that a lot of scientists give, but it depends. So it depends on the outcome of the exercise. So if it's just for fitness, if it's for weight loss, if it's actually a race, that will determine if you need the carbohydrate or not. Obviously, the fluid recommendations should be based on our sweat rates, like we've spoken about, although if it's just a 10K race, depending on how fast you do it, you might not lose significant amounts of water to be dehydrated and then need anything during as well. And also, as I've mentioned, it's the preference of the athlete. And so if you're going to recommend something and you know that athlete's not going to ingest it, then that's not the best recommendation. And you need to work with that athlete to find their individual or individualized sports nutrition plan. So I can't really give a blanket or a statement about that because it really does depend on a lot of factors, but hopefully that has helped. Mm-hmm. Não, excelente resposta, Beca. Emendando aí, de novo, essa aqui eu vou jogar para vocês aí, vocês sintam-se à vontade para responder. É a pergunta da Stephanie Karen, e ela fala o seguinte: eu gostaria de saber se a hiponatremia pode diluir as concentrações dos eletrólitos e causar problemas graves para esportistas de endurance. Ela leu isso uma vez em um estudo.
e ela agradeceu pelas apresentações de vocês. Não sei se o Gerson quer responder, mas eu não sei se eu entendi a pergunta, mas ela associa uma condição prévia de hiponatremia com uma condição póstuma de queda dos eletrólitos todos, ou a própria condição de hiponatremia é a pergunta dela, porque se for a condição de hiponatremia, inclusive é um risco clínico ao atleta, né? Dependendo do grau de hiponatremia. Então, é algo que a gente tem que observar e ser atento como médico e fisiologista do esporte, não é uma questão de performance, mas me ajuda a entender qual foi o intuito da pergunta dela. Uhum. Aparentemente, ela está se referindo ao excesso, à hiponatremia que é induzida pelo excesso de consumo de água. Perfeito, agora eu entendi. Então, uma hiponatremia induzida, por exemplo. Isso. Tá. Não, isso eu entendi. É um erro muito comum, né, no dia a dia do esporte, inclusive no esporte amador, nessas provas, nessas condições que a pessoa quer correr com com pessoas do lado, a intensidade não é controlada, é muito comum a gente ter esses desvios hiponatrêmicos, muito comum na atividade esportiva, sim, predominantemente nas atividades amadoras. Becca? Yeah, not to keep repeating the same message, but it does all go back to that individualized plan as well. If you know your sweat rate and how much you need to drink, then that will prevent the over drinking. I think something that people can often do is get influenced by other people around them. So they're like, oh, this person's drinking, so I need to do what they're doing, or the aid station's coming up, so I have to drink. And if it doesn't fit in with your plan, then you don't need to do it. And that's things that you can do to prevent drinking too much. Gerson, quer fazer algum comentário complementar? Acho que o Gerson deu uma travada na conexão dele aqui. Muitas perguntas aqui relacionadas a... Gerson, acho que agora tu retornaste, né? Sim, sim. Isso. Quer fazer algum comentário sobre a hiponatremia ou alguma experiência prática sobre o consumo excessivo de água? Não, só responder a pergunta que a hiponatremia realmente é prejudicial a atletas de endurance, e eu consegui ler a pergunta dela aqui. Uhum. Ela é prejudicial a atletas de endurance, então, como já foi comentado, a gente tem que ter uma reposição dos líquidos de forma individualizada. Então, é um dos principais motivos que a gente se associou à Gatorade para fazer o teste do suor, né? Para individualizar isso. Mas é mais comum a gente encontrar pessoas que ingerem menos líquido do que necessário do que pessoas que ingerem mais do que necessário, tá? Uhum. Tem aquele caso, às vezes, né, Gerson e Doc, certamente a Rebeca deve ter experimentado isso também no Barcelona e no Manchester City. Às vezes tem aquele caso do atleta que está lesionado e que se apresenta para o treinamento para fazer algo mais leve, algum exercício de alongamento, e começa a consumir a bebida como se estivesse treinando, né? Muitas vezes. Esse é um caso onde a gente percebia um consumo excessivo de líquido, mas porque a atividade não estava acontecendo, na verdade, na dinâmica. A demanda termogênica era baixa para aquela atividade. Mas o que o Gerson falou é extremamente rico para quem está nos assistindo, que é do esporte ou que quer fazer esporte por algum motivo. Não só a hipo, mas a hiper é algo que a gente tem que se preocupar demais, porque é muito mais comum do que a gente imagina. Uma pergunta para a Rebeca, novamente, aqui, com relação a... Eu fico imaginando como que se responde, né? Perguntas difíceis, Beca, da audiência aqui. Uma delas é do Walter. Inclusive, se tu quiseres ler a pergunta, está no Q&A. O Walter escreveu em inglês.
Ele pergunta o que tu acha sobre corridas em jejum e também se para essas pessoas existiria também a necessidade de consumir o carboidrato antes do treinamento. Yeah, so the question, what do you think about fasted easy runs? Yeah, I like, again, they have their place. If an athlete is wanting to do a high intensity training session where they need to put their all into it, then running fasted is not entirely recommended because you won't be able to go as hard or as fast as you really want to. At certain times in the season for an athlete, the focus might be on training adaptations, and in those situations, fasted training can adapt the muscles to utilize more fat and cause metabolic adaptations. So yes, I think fasted easy trainings do have their place, but should be used alongside some high intensity training sessions where carbohydrate is probably needed before those ones, but maybe obviously not before the fasted ones. So it's all about the variety and thinking about what stage the athlete is in their season and when their race is coming up. Excelente. Muito obrigado, Rebeca, pela resposta. Uma pergunta aqui feita pelo Ronaldo Aparecido da Silva, e ela foi, eu não sei se o Gerson já deve ter lido aí, eu acho que a gente podia aproveitar também a grande experiência clínica do Doc para nos ajudar também, Gerson. A pergunta é, e de novo, né, eu me solidarizo com vocês, porque, de novo, eu não sei se a evidência está lá, mas a pergunta é se o uso de máscaras poderia induzir um episódio de broncoespasmo induzido pelo exercício em pessoas que, evidentemente, têm o problema, né? E se existe alguma recomendação para essas pessoas que têm algum tipo de comprometimento respiratório enquanto elas se exercitam. Orlando, eu vou me antecipar ao Gerson, se ele me permite. A pergunta foi a ele e eu mal educado, mas eu não vou responder. Mas eu só vou acrescentar. Olha que coisa interessante. Eu peguei 2 pacientes esta semana com broncoespasmo. Um, asma, outro broncoespasmo induzido pelo exercício. Os 2 com queixa de falta de ar para fazer atividade leve a moderada com o uso da máscara. Essa foi a queixa deles. Doutor, não consigo. Tenho que ir na minha casa, no meu prédio, fazer atividade. E eu tenho certeza absoluta, por isso me antecipei, que o Gerson tem dados sobre isso, e eu queria que a gente conseguisse associar a ciência à situação comum do dia a dia. Eu acho isso fundamental. Orlando, o Ronaldo está fazendo uma pergunta difícil ali, porque ele é meu parceiro do pós-doutorado lá na USP, viu? Um abração para ele, então. Um abração para ele. Por participar da audiência. E a pergunta dele é ótima, porque a gente estudou isso no pós-doutorado, a gente estudou broncoespasmo induzido por exercício, né? Eu e a Renata. E aí o Gustavo relatando aí dos pacientes que estão passando com ele, a gente tem um ponto, que o broncoespasmo, né, a asma induzida por exercício, a falta de ar quando a pessoa faz exercício, ela tem algumas causas que normalmente são resfriamento de via aérea e ressecamento de via aérea. Teoricamente, eu estou com não tenho uma resposta pronta para isso. Primeiro, em dias frios, a máscara vai nos ajudar a aquecer um pouco mais a via aérea do que se a gente estivesse sem máscara. E não ressecar, só que, por outro lado, vai ajudar a ressecar essa via aérea por conta da dificuldade da ventilação e umidificação da nossa via aérea. Então, ela pode sim estar ocasionando, como o Gustavo relatou dos 2 pacientes dele, e talvez a recomendação seria que essa pessoa que já tem asma, como é o meu caso, como é o caso do Ronaldo, que a gente vai realizar exercício, de máscara, obviamente,
que a gente realize esse exercício com aquecimento de ao menos 15 minutos, 15 a 20 minutos, de forma gradativa, e no nosso caso, hoje em dia, começando realmente com uma caminhada, para depois entrar na corrida, se for o caso de atletas corredores, como é o nosso assunto aqui de hoje. E durante o treino, realmente, seguir aquelas sugestões que eu fiz durante a minha palestra, treinar em intensidades menores, mas com um bom aquecimento. Esse bom aquecimento talvez garanta um aquecimento maior de via aérea, um menor resfriamento e talvez uma maior umidificação dessa via aérea, e talvez possa evitar, não é certeza, mas possa evitar esse broncoespasmo induzido pelo exercício mais a máscara nesse momento. Tá? Sensacional, sensacional. Bom, eu queria, as perguntas continuam a chegar aqui, e tem duas razões pela qual eu preciso encaminhar o final do nosso encontro aqui. Primeiro é porque nós já estamos com o tempo um pouquinho já chegando, né, no nosso limite, e segundo é porque já passa da meia-noite no Reino Unido, e embora a Rebeca esteja sorrindo para nós ali, certamente já passou do horário convencional, e a gente vai começar a interferir no ciclo circadiano dela se a gente não encerrar. Então, eu queria aproveitar mais uma vez e agradecer para vocês, e aproveitando para agradecer para a audiência também, porque esse é o último, né? É o último webinar dessa série. Dizer para vocês que foi sensacional. Acho que nós fechamos hoje com uma chave de ouro, né? Com um assunto que tem de tanto interesse para as pessoas, é o esporte talvez mais democrático, o formato de prática esportiva mais democrático que existe, porque qualquer um em condições físicas apropriadas consegue realizar a corrida, e muitas vezes as pessoas saem para correr sem nenhum tipo de orientação, nenhum tipo de recomendação, e certamente cada um de vocês trouxe aspectos extremamente relevantes para a audiência, e nós temos uma característica muito forte da nossa audiência ao longo dos webinars, tem sido que a gente mantém um número constante, as pessoas não saem, são pessoas realmente que ficam do início ao fim, e isso nos deixa bastante contentes. E queria agradecer novamente vocês, dizer para vocês também que nós estamos nós vamos usar essa plataforma aqui como uma espécie de projeção para novas plataformas de webinars também, e a gente pede que através do e-mail onde vocês fizeram as inscrições, que vocês continuem mandando para nós sugestões de tópicos, sugestões de assuntos que vocês gostariam que a gente abordasse, e a gente vai sempre fazer o melhor para contar com os melhores profissionais do Brasil e também do mundo para tentar dar continuidade. Tá bom? Muito obrigado a todos vocês, uma boa noite e até a próxima. Obrigado. De nada, boa noite. Boa noite a todos, obrigado aí, Orlando. Valeu, boa noite. Só queria agradecer. Obrigado.